Plenitude da defesa. Plenitude da defesa. Quando eu falei de defesa técnica, em regra, por que a gente fala técnica? Porque a defesa, ela se formou em direito, a defesa ou é um advogado ou um defensor público, tem conhecimento jurídico e, em geral, os níveis de argumentos a respeito dessa defesa são argumentos que têm relação com o ordenamento jurídico. São técnicas jurídicas, argumentos propriamente jurídicos. Por isso que a gente fala de argumentos técnicos, defesa técnica. São pessoas versadas no ordenamento jurídico, estudiosas no ordenamento jurídico, e eles vão argumentar juridicamente sobre as questões. E quando a gente fala plenitude da defesa, aí vocês têm que entender que a plenitude da defesa, ela possibilita que se amplie o leque da defesa para lançar argumentos não necessariamente jurídicos. Essa plenitude da defesa, ela é aplicada principalmente no tribunal do júri. O tribunal do júri, quem é que julga um caso no tribunal do júri? Em primeiro lugar, quais são os crimes que vão para o tribunal do júri? Diz a nossa Constituição que apenas crimes dolosos contra a vida, crimes praticados com a intenção de tirar a vida. Então, homicídio, aborto, instigação ao suicídio, são crimes, infanticídio, são crimes dolosos contra a vida, com a intenção de ceifar a vida de alguém. E quem é que julga isso? São cidadãos, não é o juiz que julga. Aí você me pergunta, mas professor, eu vejo que tem um juiz lá, que é o chamado juiz-presidente. O juiz não julga o mérito, se o sujeito deve ser condenado ou absolvido. Isso o juiz não julga. Quando aqueles jurados, eles dizem que o réu tem que ser condenado, por exemplo, o juiz faz o que a gente chama de dosimetria da pena. Não são os jurados que vão fazer o cálculo da pena que esse acusado, esse réu merece. Os jurados só vão dizer se ele é culpado ou inocente, mas é o juiz que faz a dosimetria da pena. Mas os jurados não são formados em direito. Às vezes pode até ser, eventualmente, mas em regra não são formados em direito. Esses jurados são leigos. Então se permite, no tribunal do júri, em razão do princípio da plenitude da defesa, que o advogados, a defesa e o Ministério Público lancem argumentos não jurídicos. Como assim, professor? Me dá um exemplo de um argumento não jurídico. Por exemplo, a defesa, diante do fato de que a condenação é certa, a defesa pode invocar a clemência. Vocês já viram aqueles filmes? Aqueles filmes medievais, em que se pede a clemência para não punir um ladrão, punir um criminoso qualquer, e o rei, ele pode dar a clemência. A clemência, o que é uma clemência? É um perdão. Então, a defesa, ela pode lançar esse argumento para os jurados. Esse é um argumento jurídico? Não é um argumento jurídico. É um argumento que, se a gente pensar em retórica, é um argumento que tem a ver com patos. Patos é uma dimensão da retórica que tem a ver com sentimento. O patos tem a ver com o sentimento do auditório. Então, a defesa lança isso para os jurados, para ver se os jurados perdoam. Imagine que é um pai que teve uma filha estuprada, ou um filho estuprado, um filho morto, e esse pai, usando de vingança, ele vai e mata o sujeito que ceifou a vida do seu filho. Esse pai, ele cometeu esse homicídio? Cometeu esse homicídio. Mas será que esse pai merece ser punido? Aí é uma questão que a defesa pode lançar para o júri, pedindo a clemência desse pai, pedindo o perdão desse pai. Você me pergunta, mas professor, então o júri, ele pode perdoar e absolver esse acusado por clemência? Pode. E a gente vai saber que o júri absolveu por clemência? Não. Por quê? Uma das características do tribunal do júri é o sigilo dos veredictos. Enquanto os juízes, que a gente chama de juízes togados, juízes de toga, eles têm que fundamentar as suas decisões e explicitar os argumentos
que levaram esse juiz a proferir determinada sentença, os jurados, em razão do sigilo dos veredictos, eles não precisam fazer isso. Então, a plenitude da defesa é o uso de argumentos, inclusive não jurídicos, que se aplica especificamente no tribunal do júri e que possibilita que jurados absolvam um determinado acusado com base em argumentos de ordem social, de ordem sentimental.